Pronto, amigos, agora vamos para a última parte de Esparta. Vocês estão visualizando já, né, uma mulher espartana que, dentro do campo da formação da sociedade espartana, eu falo do campo educacional, né, campo instrutivo, nós temos dois ramos ou duas formas diferentes de se educar no gênero, em questão de gênero, dentro do Estado espartano. Quando eu falo de gênero, eu falo no gênero binômio homem-mulher, né? Então nós temos um tipo de formação para o homem e outro tipo de formação para a mulher espartana, certo? Como eu comentei anteriormente, a mulher espartana ela tinha um pouco mais de liberdade, né? Era mais valorizada, era mais bem cuidada, porque ela tinha que se manter todo o tempo saudável. A única obrigações que ela tinha era de ir para a ágora ou para o ginásio, né? Quando eu falo ginásio, é o campo de treinamento, e lá ela praticava atividades físicas para ficar com o corpo totalmente em forma, para permanecer jovem, bela e saudável, mas principalmente fértil, né? Certo? Então, ela se casava geralmente muito nova, e a educação da mulher espartana, né, na intimidade, eu não posso falar aqui no vídeo, né, porque é bastante polêmica, né? Inclusive, né, porque como é tão polêmico, eu não posso comentar aqui. Mas se vocês quiserem perguntar presencialmente em sala, eu posso expor melhor, porque eu ia levar um bom tempo para explicar os detalhes dessa formação. Então, sendo que no final de todo o processo de formação feminino, o principal papel da mulher espartana era o quê? Gerar filhos saudáveis para o Estado espartano. Certo? Correto? Beleza. Agora, vamos para a parte da educação masculina. Vamos voltar aqui. Vamos ver se dá para voltar. Sair do modo tela cheia, né? Não dá para voltar aqui para retroceder. Não, sair do modo tela cheia. Infelizmente, não dá para fazer de outra maneira. E retomar esse slide aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Certo. De todos os elementos que eu já comentei com vocês, faltou finalizar essa parte aqui, que é a parte da educação. Então nós vamos observar que a educação em Esparta, tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino, ela é militarista, certo? Só que de forma diferenciada. Por exemplo, já o menino, ele já era bem testado ao longo desde a sua origem ali no feto mesmo até o final do processo, que são 18 anos. Então já o processo de seleção começava ali. Por exemplo, eles tinham a prática da eugenia, né? Vamos lá. Quando a espartana ficava grávida, ela gerava um filho ou uma filha, mas qualquer que fosse o gênero, ela observava bem a criança. Se ela notasse que havia uma normalidade, né, algum problema, você pode dizer, uma deformidade ou algo que o valha, né, que a criança não fosse inteiramente saudável, sã, a mãe, ao mesmo tempo, se encarregaria de estrangular aquela criança, certo? Estrangularia aquela criança lá. Para quê? No sentido de matar mesmo a criança, né? Eliminar a criança, cometer o infanticídio, porque ela não queria ver essa criança se desenvolvendo e sofrendo ao longo do processo, né? Que era um processo muito torturante, né? Ou morrer pela mão de outra pessoa que não fosse a dela, já que ela ia ter um fim ali mesmo. Se a mãe, né, observasse no primeiro momento e disse, não, acho que está tudo bem, está tudo ok, ela aguardava a chegada de um magistrado, que era o Éforo, o magistrado chamado Éforo, ele fiscalizava a cultura, os costumes da cidade, né? Dentre os costumes ele ia lá visitar o bebê espartano. Na hora que olhasse o bebê, ele ia ver lá se a criança estava saudável, né? Se não havia deformidade, se não havia nenhum problema, e principalmente para ver se ela não era paysandu, né?
Aí, se ele visse que essa criança, esse bebê, tinha aquelas listas assim verticais, azul e branco, então ele já pegaria a criança, né, vendo que ela não estava num estado tão saudável, sairia da casa da espartana, da mãe espartana, em direção a um monte que tinha lá, né, um precipício chamado Taigeto, e lá atirava aquele bebê lá ao precipício, né? Tá entendendo? Aí resultado. Com isso, com essa seleção aqui, com essa prática da eugenia aqui, né? A prática do infanticídio, a seleção de espécimes aqui, vai aumentar ou diminuir a população espartana? Vai diminuir, né? Porque os bebês, né, morreram, né? Vão morrendo, estão sendo selecionados ali. Agora vocês estão entendendo porque não havia muito crescimento, né, um aumento da taxa, né, da natalidade espartana, e girava em torno de 5.000, por causa dessa prática altamente seletista que havia dentro da cultura espartana, da educação e da cultura espartana, certo? Aí tá. Aí a criança está saudável, beleza, né? O menino está bem, legal. Aí passou dessa primeira seleção, ele evoluiria, né? Ele ia crescendo, papai, mamãe, titia, né? Dentro da família e tal. Só que o pai já começava a dar umas instruções para ele, uma instrução de o quê? Começava a fazer uns jogos de luta com o filho, e jogos pesados, tá entendendo? Dele carimbar mesmo a lata do filho direto. Ele diz, papai, o senhor tá me batendo? Mas peraí que eu vou já te bater também. Assim ia, tá entendendo? Já preparando já o guri, o moleque, já para o combate, para o enfrentamento, entendeu? Que ele não podia ficar parado, ele tinha que reagir, né? Então já criando já uma espécie de espírito de guerra, espírito de guerreiro já na criança. Quando chegava na fase de 7 anos, né, acabava a felicidade dele, que é a vida em família, e agora chegava de novo o magistrado chamado Éforo e convocava todas as crianças nessa faixa etária naquele dia, né, naquele determinado dia do ano, e levava essas crianças para um campo aberto, para o campo de treinamento, ou para o ginásio, né, vamos dizer assim. E lá ele ia sofrer um processo de seleção, né? Quer dizer, o processo de alfabetização dele. Como é que era? Era assim, da seguinte maneira. Eles ficavam encostados nas paredes lá de mármore ou coisa que o valha, né? Vamos dizer assim. E as famílias também iam lá participar desse processo de seleção, né? Dando incentivo para a criança e tal, para o guri lá, para o garoto. E lá eles começavam a ser surrados pelos soldados espartanos, assim, chicoteados mesmo. Muita chicotada, né? Então, e resultado, chibatada direto, até que a maioria desmaiava mesmo, que ninguém aguentava, né? Aqueles que estavam em pé, ficaram em pé, estavam aprovados, né? Aqueles que voltavam do desmaio também, né, da situação, também estavam aprovados. Mas aqueles que não voltavam e estavam mortos, estavam reprovados, entendeu? Aqueles que não se recuperassem da surra estavam reprovados porque estavam mortos. Com isso, aumentou ou diminuiu o número de espartanos? Diminuiu o número de espartanos. E assim ia, tá entendendo? A educação do menino era totalmente assim, era terrível, né? É um tratamento terrível mesmo, né? Então, para acostumar a vida de sofrimento, para acostumar ao processo de guerra mesmo, de enfrentamento, de necessidade. Então, muitas vezes, essas crianças, durante o processo de educação, não recebiam pouca comida, recebiam uma roupa só, uma toga que tinham que vestir o resto da formação deles todinha, né? Crescer com essa toga até ela virar, até ela ser puída e acabar. Tinham os cabelos raspados, eles não podiam ter cabelos compridos, só depois que cabelo comprido era símbolo de status dentro da sociedade espartana. Então eles não podiam deixar o cabelo comprido, então eles ficavam encarecados o tempo todo. Mesmo assim, era uma forma de não criar piolho ou alguma coisa que o valha, né? Então tá certo. E outra coisa, eram submetidos, subordinados à luta, todo o processo de formação até 17 anos, né? Vamos dizer assim, lutas entre eles mesmos, né? E muitas vezes eles perdiam parte do corpo, como os dentes, que era muito comum, né? Nesse processo de enfrentamento, né? Quebravam ossos e assim vai, isso fazia parte da formação deles.
Eles podiam furtar comida, né, para sobreviver, mas se eles fossem apanhados, então seria a morte para eles praticamente, porque eles iam apanhar muito. Então há relatos terríveis que eu só posso narrar em sala, porque aqui vai levar muito tempo também, né, devido à demanda do vídeo. Vamos lá. E tinha uma outra situação também. Quando chegava já no terceiro ano de formação, diz assim, que é o vestibular, né, o pré-vestibular, né, o terceiro ano antes do vestibular, eles eram submetidos a processo de tortura, né? Então eles apanhavam muito. Aquele que reclamava demais, quanto mais o sujeito reclamava, mais ele apanhava. Até que ele percebia uma situação, que quando ele parava de reclamar, ele apanhava cada vez menos. Né? Isso é o quê? Um incentivo à prática do laconismo aqui, né? De falar pouco, porque caso ele fosse capturado, ele não revelaria a posição dos outros colegas, dos seus correligionários, dos colegas soldados, né? Os colegas de combate, né? Dos brothers de combate, né? A broderagem. Então, quer dizer, aí assim ele aprendia que ele tinha que ficar calado, mesmo apanhando. Aí com isso, né, ele aprendia a suportar a dor, né, que é um processo, né, extremamente violento. Tá, anos de combate, anos de treinamento, aí resultado, ele ia fazer o vestibular. No vestibular, ele era, a sua toga era rasgada, né, seu cabelo sempre raspado, eles eram botados nus para fora da cidade de Esparta e de lá tinham que sobreviver por um ano, ou seja, era um teste de sobrevivência. Aí, resultado, caso eles aqueles que voltavam depois de um ano estavam aprovados, e aqueles que não voltavam estavam reprovados, porque estavam mortos. Com isso, aumentou ou diminuiu aqui, olha, olhando o gráfico aqui, o número de espartanos? Claro que diminuiu. Aí vamos voltar um pouco mais aqui. Entendeu? Olha, todo o processo de treinamento aqui. Né? Estão vendo? A uniformidade do combate, né? A organização. Bom, quando ele voltava, aí sim ele passava a ser um homói. O que é um homói? Um igual. Né? Então, é claro que eles não eram totalmente iguais, mas ele era considerado igual. Agora ele se tornava uma espécie de intocável. Ninguém mais podia tocar nele. Por quê? Porque ele já havia aprovado seu valor durante a formação dele. Entendeu? Ele podia sentar com os outros, comemorar, comer o quanto quisesse, tá entendendo? Beber o quanto quisesse, né? Então, ou seja, ele era considerado um igual, um espartano. Perfeito? A partir disso, um soldado, vamos dizer assim, né? Mesmo que seja recruta, né? Um soldado. Agora sim, ele tinha um respeito. E a partir daí, ele já tinha permissão de deixar o seu cabelo crescer, né? Que o cabelo comprido para o espartano é símbolo de status também, né? Correto? Então, resultado, poderia deixar o cabelo crescer e ganhava também uma adaga, né? Uma adaga que é a cripta, né? Diz assim, essa adágata, essa adaga era para ele praticar isso aqui, olha. Observe aqui no slide, a criptia, que é a matança deliberada de ilotas. Então, imaginem só, né, a raiva que esse sujeito sentiu a vida toda apanhando, sofrido. Então, na hora, agora eu vou fazer o kill, né, mano? E resolveu, ele se enchia de kill, saía matando tudo quanto era ilota que ele visse, que era uma forma de extravasar sua tensão emocional de anos de opressão, né? Coitado dos ilotas, né? Agora, se acontecer, um sujeito que era formado, ele era formado para enfrentar 3, 4, 5, 6, até 7 homens de uma vez só. Né? Então, o cara era preparado, né? Um soldado espartano. Só que aí acontecia, se por acaso um ilota matasse um soldado espartano, ou um desses jovens aqui, esse ilota, ele não era punido, não. Ao contrário, ele era premiado com a liberdade, porque ele livrou, né, a sociedade espartana de um péssimo soldado, tá entendendo? Então, por isso que eu coloquei aqui essa mobilidade social aqui. Entendido isso? Tá? Então tá. Então, entendido. Aí, resultado. Quando ele já completava 21 anos, ele já era considerado adulto, né? E um soldado espartano, aí ele casava já com uma espartana. O Estado espartano fornecia as terras e os escravos,
e ele teria que ficar à disposição, trabalhando administrativamente ali para o Estado espartano, enquanto não houvesse uma guerra para ele cumprir, para ele combater. Certo? Entendido isso? E, resultado, ele teria que ir para o combate, né, eventualmente, porque essa era a função dele, a função de soldado. Entendido a formação do espartano agora? Gente, valeu. Com isso a gente encerra a nossa aula aqui, com essas imagens aqui, né, que vocês podem contemplar, né, dessa organização militar aqui, das fileiras espartanas, né, da indumentária espartana, do escudo, né, cada escudo simbolizava uma família, né, tal, o símbolo de uma família, né, que herdava de pai para filho e assim por diante. Tá certo? As outras dúvidas sobre a questão já da política espartana a gente discute nas aulas presenciais. Perfeito? Grande abraço aí, pessoal, e obrigado pela paciência. Tchau, tchau.